Olá, aqui é Dariel. E esta é a minha nova história autoral. Passei no escritório do meu marido para parabenizá-lo pela promoção no trabalho e por acaso o flagrei beijando a secretária cujas pernas longas sempre me despertaram uma inveja silenciosa. Fui embora sem fazer escândalo, mantendo uma calma glacial, embora por dentro tudo estivesse queimando e desmoronando. Eu simplesmente transferi todo o dinheiro das contas dele e troquei as fechaduras do apartamento. Mas depois começou a parte mais interessante, algo que nenhum dos envolvidos naquele triângulo amoroso sequer imaginava. Elara entrou no estacionamento do centro empresarial manobrando com cuidado entre SUVs importados, sedãs alemães e caminhonetes de luxo. O sol da primavera paulistana cintilava na caixa brilhante com o bolo apoiada no banco do passageiro, ao lado de um buquê de íris azuis, as flores favoritas de Kael. Ela pegou o próprio reflexo no retrovisor e ajeitou uma mecha solta de cabelo, repetindo mentalmente a frase que havia ensaiado. Parabéns, diretor de desenvolvimento, sussurrou, treinando o sorriso. O segurança da entrada a reconheceu de imediato. Nem precisou ligar para o andar de cima. Apenas fez um gesto simpático na direção da catraca. Pode entrar, dona Elara. O Dr. Kael está lá em cima. Ele ainda anda via Bintas Assur. Ele ainda piscou para ela como se fosse cúmplice da surpresa. A esposa do diretor era sempre uma convidada bem-vinda. Diretor. Essa palavra soava tão certa. Eles tinham caminhado durante 5 anos para chegar até ali. Horas extras intermináveis, viagens de trabalho, noites inteiras abraçados ao notebook. Elara sustentara o marido em tudo, renunciando a férias, adiando o sonho dos filhos. Cada coisa no seu tempo, Kael costumava dizer. Primeiro a carreira, depois a família. No elevador ela retocou o batom e alisou o vestido cor de marfim novo comprado especialmente para aquele dia. Quando as portas se abriram no 12º andar, Elara saiu com firmeza e seguiu pelo corredor já conhecido até a sala do marido. A mesa de Selene, a secretária de Kael, estava vazia. O computador estava ligado com um protetor de tela mostrando uma praia tropical. Havia uma caneca com café pela metade. A porta do escritório dele estava entreaberta, o que era incomum considerando o quanto Kael prezava pela privacidade enquanto trabalhava. Elara pensou em bater, mas alguma coisa a fez parar. Um som estranho vinha lá de dentro. Não era conversa de negócios. Não era ligação telefônica. Era outra coisa. Ela se aproximou devagar e espiou pela fresta entre a porta e o batente. A primeira coisa que viu foram as costas do marido. Kael estava pressionando Selene contra a parede. As mãos dele deslizavam por baixo da blusa de seda dela, enquanto os dois se beijavam com uma fome que não deixava espaço para nenhuma dúvida. Selene soltava pequenos gemidos com a cabeça inclinada para trás. Os dedos finos de manicure impecável se perdiam no cabelo dele. Finalmente a gente não vai mais precisar se esconder, sussurrou ela quando seus lábios se separaram por um segundo. Agora que você virou diretor. Kael não a deixou terminar. Voltou a beijá-la com avidez. Elara recuou bruscamente da porta. O buquê escorregou de seus dedos dormentes, mas ela conseguiu segurá-lo antes que caísse no chão. O bolo continuava apertado na outra mão, testemunha ridícula do desabamento do seu mundo. Ela foi recuando em silêncio, sentindo que não era apenas a ponta dos dedos que haviam perdido a sensibilidade, mas o corpo inteiro. As pernas se moviam como no piloto automático, levando-a para longe daquele escritório, daquela cena, daquela traição que sua mente ainda se recusava a compreender. No banheiro feminino do prédio, ela vomitou. O café da manhã, o café, a torrada com avocado, tudo, saiu em espasmos dolorosos. Com mãos trêmulas, enxugou a boca com papel toalha e ergueu os olhos para o espelho. Uma mulher pálida a encarava, as pupilas dilatadas. Os lábios que de manhã haviam sido pintados com perfeição, agora estavam mordidos até sangrar. Elara abriu a torneira e jogou água fria no rosto, levando embora restos de rímel e a última aparência de controle. Idiota, sussurrou olhando para o espelho, mas não falando consigo mesma. Que ridícula você é, Selene. Então uma nova compreensão a atingiu. Selene sabia que ela viria. Sabia e deixara a porta aberta de propósito. Aquilo não tinha sido acidente. Tinha sido encenação. Uma demonstração de poder. O triunfo calculado de quem queria ser vista como vencedora. Elara respirou fundo. Alguma coisa fria e dura começou a se formar dentro dela, empurrando a dor e o choque para o fundo. Ela tirou o celular da bolsa e abriu o aplicativo do banco.
Havia 3.200.000 reais na conta conjunta, e mais quase 1 milhão na conta pessoal de Kael, a qual ela ainda tinha acesso. Para emergências, como ele dizia, ela tomou uma decisão. Em casa Elara, passou a transferir metodicamente o dinheiro de todas as contas conjuntas para sua conta pessoal em outro banco aberta ainda antes do casamento. Cada operação foi registrada por captura de tela, deixando um rastro digital perfeito. Ao final, o total chegou a 4.180.000 reais. Toda a reserva financeira construída ao longo do casamento. As mãos dela já não tremiam. Cada movimento era preciso. Cada decisão fria e racional. Depois disso, bloqueou o acesso de Kael ao cofre da família, mudando o código. Lá dentro estavam os documentos do apartamento registrado em nome dela como presente de casamento dos pais, além de joias e uma quantia pequena em espécie. A ligação seguinte foi para um chaveiro. A empresa prometeu mandar alguém em 1 hora. Enquanto esperava, Elara começou a arrumar as coisas de Kael em caixas. Camisas, ternos, relógios, abotoaduras, tudo ia sendo empilhado em caixas de papelão, como se ela estivesse preparando uma mudança e não apagando os vestígios da presença do marido da própria vida. Na gaveta da mesa de cabeceira encontrou um celular antigo. Kael dizia que tinha dado aquele aparelho para o irmão mais novo. A senha ela conhecia. A data do casamento. Que irônia! Lá dentro havia uma longa conversa entre Kael e Selene, que já durava 6 meses. Ela não suspeita de nada. Logo estaremos juntos. Você me enlouquece. As frases queimavam os olhos. Elara foi rolando a conversa, afundando numa realidade paralela em que o marido levava uma vida dupla. Mas o verdadeiro choque estava na galeria do aparelho. Fotos de Kael com uma terceira mulher. Uma loira de corpo escultural completamente diferente dela e de Selene. Pelas localizações, as imagens haviam sido feitas em Balneário Camboriú 1 mês antes, durante uma viagem de trabalho, da qual ele voltara bronzeado e relaxado. Elara respirou fundo e, sem se dar tempo para hesitar, encaminhou as fotos para seu próprio celular. Depois criou um novo endereço de e-mail e enviou as imagens para o e-mail corporativo de Selene com uma mensagem curta. Ele não trai só a esposa. A campainha tocou. O chaveiro tinha chegado. Um homem mais velho, com rosto cansado e expressão indiferente, ouviu sem emoção o pedido para trocar as fechaduras. Meu marido perdeu as chaves, mentiu Elara, entregando o documento com o endereço. Aqui estão os papéis do apartamento. Está tudo em meu nome. O homem assentiu. Não demonstrou curiosidade pela tragédia doméstica. Já devia ter visto histórias demais para entender que chaves perdidas raramente eram só chaves perdidas. Enquanto ele trabalhava, Elara continuou empacotando as coisas de Kael. No bolso de um dos blazers, encontrou um recibo de joalheria. Brincos de safira comprados 3 dias antes. Em nenhum aniversário, em nenhuma data especial, Kael lhe dera joias com safiras. Já Selene vivia usando pedras azuis que combinavam com os olhos dela. As novas fechaduras foram instaladas em 40 minutos. Elara pagou o serviço e recebeu 3 jogos de chaves. Um ficou com ela. O segundo foi para o cofre. O terceiro ela enviou por motoboy para a mãe por precaução. As caixas com as coisas de Kael foram alinhadas no corredor ao lado do elevador. 7 caixas de papelão. Tudo o que restava de 5 anos de casamento. Em cima, Elara deixou um bilhete. As chaves estão com o porteiro. Não me ligue. Quando voltou para dentro do apartamento, sentou-se no sofá e, pela primeira vez naquele dia, permitiu-se chorar. As lágrimas desceram em silêncio sem trazer alívio. Diante dos olhos ainda estava a imagem de Kael prensando Selene contra a parede, os corpos misturados, os segredos compartilhados. O celular vibrou. Era uma notificação do banco informando que o cartão de Kael havia sido bloqueado por atividade suspeita. Tinham reagido mais rápido do que ela esperava. Isso significava que lhe restava pouco tempo antes de ele voltar para casa. Elara enxugou as lágrimas e abriu o notebook. Ainda precisava fazer mais uma coisa. Entrou no armazenamento em nuvem do marido. A senha continuava sendo a mesma à data do casamento. Começou a examinar as pastas e em uma delas, com nome discreto Projeto X, encontrou o que procurava. Dezenas de fotos de Kael com mulheres diferentes. Selene era apenas uma entre muitas. Elara começou a baixar e organizar as imagens, criando um arquivo do próprio horror. Cada foto tinha data. Cada uma vinha acompanhada de uma breve anotação sobre o lugar e as circunstâncias.
Kael mantinha uma espécie de diário das conquistas, sem imaginar que estava construindo a arma que seria usada contra ele. Quando terminou, enviou uma seleção das fotos para o e-mail da sogra. Lisandra, a mãe de Kael, idolatrava o filho e jamais escondera que considerava Elara pouco à altura dele. Agora veria que tipo de anjo havia criado. O celular voltou a vibrar. Dessa vez era Kael ligando. Elara recusou a chamada e colocou o telefone no silencioso. Não tinha nada para dizer a ele. Pelo menos não enquanto a dor e a raiva ainda estavam tão vivas. Ela foi até a janela. O fim de tarde caía sobre a cidade. Logo Kael voltaria para casa e descobriria que já não tinha casa nenhuma. O que viria depois ela não sabia. Mas tinha certeza de uma coisa: não voltaria a ser vítima. A campainha tocou. Elara se retesou, mas então lembrou que Kael não podia mais entrar sem a permissão dela. Aproximou-se da porta e olhou pelo olho mágico. Havia um entregador com um enorme buquê nas mãos. Entrega para a senhora Elara. Quando abriu a porta, recebeu um arranjo com pelo menos 50 rosas vermelhas. Havia um cartão. Me perdoa por tudo. Precisamos conversar. Kael. Elara pegou as flores, fechou a porta e, sem pensar duas vezes, jogou o buquê no lixo do corredor de serviço. O cartão foi rasgado em pedaços minúsculos. O telefone dela continuava vibrando com mensagens e chamadas. Kael, a sogra, alguns colegas. Todos queriam saber o que estava acontecendo. Elara desligou o celular e serviu a si mesma uma taça de vinho. Na mesma hora, Kael levantava sua taça de champanhe sorrindo para os colegas reunidos em um bar sofisticado na Vila Olímpia. Seus olhos brilhavam de orgulho e expectativa. A nomeação como diretor de desenvolvimento era o ponto culminante de 5 anos de carreira na empresa. 5 anos de decisões estratégicas, horas extras e relações cuidadosamente construídas. A novos horizontes, disse ele, lançando um olhar ao redor. 12 pessoas levantaram os copos, entre elas Selene sentada um pouco afastada dos outros. O vestido azul escuro realçava a silhueta elegante. Os brincos de safira, aqueles mesmos comprados 3 dias antes, brilhavam na luz baixa do bar. E ao nosso novo diretor, que finalmente vai poder colocar em prática todas as ideias ousadas dele, acrescentou Breno, vice de Kael e velho amigo. Selene sorriu, mas havia tensão em seu olhar. Ela já tinha olhado o celular 2 vezes nos últimos 5 minutos, como se esperasse alguma mensagem importante. Kael piscou para ela discretamente do outro lado da mesa, torcendo para que ninguém percebesse aquele pequeno gesto. Uma pena que a Elara não pôde vir, comentou Nádia do financeiro, a única entre eles que conhecia a esposa de Kael. Ela estaria orgulhosa de você. Kael tomou um gole de champanhe para esconder o repentino desconforto. Elara. Ele não havia falado com ela o dia inteiro. Estava ocupado demais recebendo parabéns e planejando o futuro. Um futuro no qual ela já não tinha lugar. Ela não está se sentindo bem, mentiu sem piscar. Mas vamos comemorar em casa no fim de semana. De repente o celular de Selene vibrou. Ela olhou para a tela e o rosto mudou. O sorriso desapareceu, substituído por choque e incredulidade. Os dedos começaram a deslizar nervosamente pela tela, abrindo arquivos. Kael a observava de canto de olho enquanto fingia continuar a conversa. Alguma coisa estava errada. Selene empalideceu. As mãos começaram a tremer. Ela se levantou de repente, murmurou um pedido de desculpas e saiu do bar. Com licença. Kael largou a taça e foi atrás tentando não chamar atenção. Do lado de fora caía uma garoa fina. Selene estava sob a marquise apertando o telefone contra o... Os olhos estavam cheios de lágrimas. O rímel começava a borrar. Você mentiu para mim, sussurrou ela quando ele se aproximou. Todo esse tempo. Você mentiu. Ela virou a tela do celular para ele. Na foto, Kael abraçava a loira em uma praia de Balneário Camboriú, a mesma mulher com quem passara 3 dias durante a viagem do mês anterior. Uma aventura casual. Nada sério. Ele mal lembrava o nome dela. De onde você tirou isso? Perguntou, tentando pegar o telefone. Selene recuou. E importa, você traiu não só a sua esposa, mas a mim também. Esse tempo todo dizendo que eu era especial, que ficaríamos juntos quando você fosse promovido. Algumas pessoas que passavam diminuíram o passo, atraídas pela discussão. Kael tentou pegar o braço dela. Selene puxou o braço como se ele fosse fogo. Vamos conversar no carro, sugeriu abaixando a voz. Eu explico tudo. Explica o quê? Como você dormia com aquela loira enquanto dizia que me amava? Ou como planejava largar a Elara por minha causa,
quando na verdade eu era só mais uma. Ela se virou e saiu andando, deixando sob a chuva, que aumentava a cada minuto. Kael pensou em ir atrás, mas o telefone no bolso vibrou. Era o banco. Senhor Kael, detectamos movimentações suspeitas em suas contas. Nas últimas horas foram feitas transferências de alto valor para uma conta externa. O senhor confirma essas operações? Kael congelou, tentando processar. Que transferências? Que conta externa? Não, eu não transferi nada. De quanto estamos falando? O valor total é de R$ 4.180.000. Nós bloqueamos temporariamente seus cartões, mas ele já não ouvia mais. 4 milhões. Todas as economias dele e de Elara. Que porra está acontecendo? Tentou ligar para a esposa, mas o telefone dela estava desligado. A chuva engrossava, virando um temporal de verdade. Kael correu até o carro, digitando uma mensagem para Selene. Me perdoa. Vamos nos encontrar e conversar. Não é o que você está pensando. Não houve resposta. Ele ligou o motor e disparou para casa, avançando sinais e ultrapassando em alta velocidade. A inquietação crescia dentro dele. Não apenas por causa do dinheiro, mas pela coincidência estranha demais. As fotos nas mãos de Selene. O dinheiro desaparecido. Elara inacessível. Ao se aproximar do prédio, viu luzes de ambulância piscando em frente à entrada. O coração falhou uma batida. Será que tinha acontecido alguma coisa com Elara? Parou o carro de qualquer jeito e correu para a portaria. Havia vizinhos aglomerados. Empurrando-se entre eles, viu os socorristas carregando uma mulher numa maca. Com horror reconheceu Selene. Ela estava pálida, inconsciente, com máscara de oxigênio no rosto. O que aconteceu? Perguntou, segurando o braço de um dos médicos. É parente? Perguntou o profissional sem parar de andar. Sim, Su. Kael travou sem saber como definir o vínculo. Gestante com hemorragia intensa. Possível aborto espontâneo. Estamos levando para o Hospital Santa Aurora. Gestante. Selene estava grávida dele. Kael ficou imóvel, tentando compreender a notícia. Eles sempre tinham sido cuidadosos. Sempre haviam usado proteção. Como aquilo podia ter acontecido? Quis seguir a ambulância, mas então lembrou de Elara e do dinheiro sumido. Primeiro precisava entender o que tinha acontecido em casa. Subiu até seu andar e ficou paralisado diante das caixas empilhadas diante da porta do apartamento. As coisas dele, tudo empacotado e colocado para fora como lixo. Em cima da primeira caixa havia um bilhete. As chaves estão com o porteiro. Não me ligue. Kael correu até a porta e enfiou a chave na fechadura. A chave não girou. Tentou de novo. E mais uma vez, nada. A fechadura havia sido trocada. Elara começou a esmurrar a porta. Abre-a. Gente precisa conversar. Silêncio. Ele encostou o ouvido na porta, tentando captar qualquer som vindo de dentro. Nada. No seu lugar eu não faria escândalo, disse uma voz atrás dele. Kael se virou. Era o porteiro, um senhor de cabelos grisalhos e bigode espesso, olhando para ele sem a menor simpatia. Sua esposa pediu para avisar que se o senhor fizer barulho, ela chama a polícia. E eu confirmo tudo. Cruzou os braços. Não é a primeira vez que vejo o homem recolhendo as próprias coisas no corredor. Escuta aqui, esse apartamento é meu, explodiu Kael, sentindo a impotência virar fúria. É onde eu sei, o apartamento está em nome da dona Elara, respondeu o porteiro, dando de ombros. Então aconselho o senhor a pegar suas caixas e ir embora em paz. E a chave do carro também está comigo. Ela disse que o senhor pode levar o carro. Kael fechou os punhos. A situação estava saindo completamente do controle. Elara tinha descoberto sobre Selene e levado todo o dinheiro trocado às fechaduras. E agora Selene estava no hospital, talvez perdendo o filho deles. O telefone voltou a tocar. Dessa vez era a mãe. Kael, o que está acontecendo? A voz de Lisandra tremia de raiva. Acabei de receber umas fotos. Você com várias mulheres. Isso é nojento. Como você pôde fazer isso com a Elara? Mãe, eu não posso falar agora. Kael apertou as têmporas, sentindo a enxaqueca se aproximar. Eu estou no meio de um problema. Problema? A mãe elevou o tom. Você envergonhou a família inteira. Elara é uma moça maravilhosa, e eu sempre soube que você puxava ao seu pai, mas não imaginava que fosse nesse nível. Kael desligou. Era demais. Sentou-se em uma das caixas e cobriu o rosto com as mãos. Como tudo podia ter desmoronado tão depressa? De manhã ele estava no topo do mundo. Nova posição, perspectivas, planos com Selene. O celular vibrou de novo. Dessa vez era uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Kael aqui, é o marido de Selene.
Se o senhor não aparecer no hospital agora mesmo, eu vou registrar uma ocorrência na polícia. Ela perdeu o bebê. O seu bebê. Marido. Selene tinha marido. O chão pareceu desaparecer sob os pés dele. Ela nunca mencionara nenhum marido. Sempre dizia que era livre, que só aguardava a decisão dele para os dois começarem uma vida nova. Kael pulou em pé, pegou a chave do carro com o porteiro e correu para a saída. As caixas podiam esperar. Agora ele precisava entender Selene e esse misterioso marido. No hospital, o caos típico do pronto atendimento o envolveu assim que entrou. Disse o nome de Selene, e a enfermeira apontou um corredor à esquerda. UTI no fim do corredor, mas só para parentes próximos. Kael assentiu e seguiu até lá. Diante da porta da UTI, estava sentado um homem de uns 30 e poucos anos, alto, largo de ombros, com postura reta demais para ser casual. Quando viu Kael, levantou-se lentamente. "Você é o Kael?", perguntou baixo. A voz era calma, mas tinha uma ameaça tão evidente que Kael deu um passo para trás. "Sim. E você?", Dariel, o marido de Selene. O homem o encarava com ódio aberto. 5 anos de casamento, disse ele. "Sabe, a gente planejava filhos fazia tempo. Não vinha dando certo. Aí você apareceu." Kael ficou em silêncio. Tudo em que acreditava desmoronava outra vez. Selene não era a mulher livre esperando por ele. Era esposa de alguém do mesmo modo que Elara era esposa dele. "Como ela está?", conseguiu perguntar. "Como ela está?", repetiu Dariel com um sorriso amargo. "Perdeu o bebê. Os médicos dizem que foi por estresse extremo. Pela manhã, ela recebeu umas fotos." Se você gostou desta história, curta o vídeo para que a plataforma entenda que você gosta desse tipo de narrativa e recomende mais histórias de qualidade. Elara acordou com o celular tocando insistentemente. O sol já enchia o quarto, entrando por entre as cortinas mal fechadas. Ela estendeu a mão para a mesa de cabeceira, olhou a tela e franziu a testa. "Número desconhecido. O terceiro em menos de meia hora." "Alô", disse ainda sonolenta. "Senhora Elara, aqui é da agência Notícias da Cidade. Gostaríamos de um comentário sobre a situação envolvendo seu marido e a amante dele." É verdade que... Elara desligou antes do final da frase e sentou-se na cama de um salto. O que estava acontecendo? Como os jornalistas tinham conseguido o número dela e principalmente o que eles já sabiam? Ela abriu o navegador do celular e digitou o nome de Kael. O resultado a deixou imóvel. Dezenas de notícias publicadas nas últimas 12 horas. Diretor de grande empresa é detido após confusão em hospital. Triângulo amoroso termina em tragédia. Esposa se vinga de traidor e o deixa sem nada. Elara rolou várias matérias, sentindo um frio se espalhar pelo corpo. Detalhes da vida íntima deles. Fotos de Kael e Selene. Capturas de tela das transferências bancárias. Tudo exposto para o público. Alguém tinha vazado a história para a imprensa. E tinha feito isso de forma profissional e cruel. O telefone tocou de novo. Dessa vez, era a chefe dela no escritório de arquitetura, onde Elara trabalhava como designer principal. "Você viu as notícias?", perguntou Zuleika sem rodeios. "O escritório inteiro só fala disso. Como você está?" Elara respirou fundo, tentando se organizar. Então agora até os colegas sabiam. "Perfeito. Simplesmente perfeito. Estou bem", mentiu, saindo da cama e indo para a cozinha. Só não esperava toda essa exposição. "Você virou a heroína do dia, minha querida", disse a chefe com sincera admiração na voz. A maioria choraria no travesseiro. "Você não. Meu Deus, como você acabou com ele. Eu sempre disse que você não era mulher de recuar." Elara fez uma careta ao encher a chaleira. Não se sentia heroína. Sentia-se alguém que agira no piloto automático, movida por choque e fúria. "Posso tirar o dia?", perguntou. "Eu realmente não estou pronta para encarar ninguém." "Claro, tira 2 se quiser. Só me mantém informada. E se precisar de ajuda jurídica ou qualquer outra, fala comigo. O escritório está do seu lado." Depois da ligação, Elara abriu as redes sociais e se assustou. Suas contas estavam inundadas de mensagens. Amigos, conhecidos, desconhecidos. Alguns ofereciam apoio, outros a condenavam. Alguns pediam entrevista, outros sugeriam participação em programa de auditório. Ela fechou o aplicativo e ligou para a mãe. Precisava avisar os pais antes que soubessem daquilo pela televisão. "Filha, eu mesma ia te ligar", disse a mãe aflita. "A vizinha do prédio me contou que você apareceu nas notícias. O que aconteceu?" Elara resumiu os fatos, omitindo as partes mais dolorosas.
A mãe alternava exclamações de espanto com acessos de indignação. Eu sempre senti que tinha algo errado com ele, declarou no fim. Muito certinho, muito liso. Homem assim não é confiável. Mas você fez bem, minha filha. Fez certo em não aceitar. Depois disso, Elara tomou banho e preparou um café forte. A mente começou a clarear. Precisava agir racionalmente. A primeira providência era encontrar um bom advogado. Se Kael saísse da delegacia, certamente tentaria recuperar o dinheiro na justiça. Abriu o notebook e começou a pesquisar sobre divórcio e partilha de bens. Uma hora depois, quando já estava mergulhada em artigos jurídicos, a campainha tocou. Elara ficou tensa. Será que Kael havia saído e viera tirar satisfação? Aproximou-se da porta e olhou pelo olho mágico. Havia um entregador com uma grande caixa nas mãos. Entrega para a senhora Elara. Assina aqui, por favor. Dentro da caixa havia um enorme buquê de rosas brancas e uma garrafa de champanhe caro. Preso ao arranjo havia um cartão. Admiro sua determinação. Com respeito, Dariel. Dariel. Elara franziu a testa, tentando lembrar se conhecia alguém com esse nome. E então tudo se encaixou. O suposto marido de Selene. O homem cuja existência Kael nem sequer suspeitava. Mas como ele descobrira seu endereço e por que havia enviado flores? O telefone voltou a tocar. Dessa vez era seu advogado, o mesmo que a orientara no inventário do pai no ano anterior. Senhora Elara via as notícias. Se a senhora precisar de ajuda jurídica nessa situação, posso representá-la. Obrigada, Dr. Nivar. Eu mesma estava pensando em ligar. Isso tudo ficou muito complicado. Nem tanto quanto parece, respondeu ele com segurança. A senhora ainda tem o pacto antenupcial, certo? Aquele que preparamos antes do casamento. Elara ficou imóvel. O pacto. Tinha esquecido completamente daquele documento assinado 5 anos antes por insistência do pai. Na época, Kael debochara chamando de exagero, mas assinara para não desgastar a relação com o futuro sogro. Sim, existe, disse ela. Mas eu não lembro os detalhes. Eu lembro, respondeu o advogado com satisfação perceptível. Está escrito de forma claríssima que, em caso de infidelidade comprovada, todo o patrimônio comum permanece com a parte lesada. E pelo que vejo nas notícias, a senhora tem provas mais do que suficientes. Elara sentou-se devagar. Uma estranha tranquilidade se espalhou por seu corpo. Ela agira por instinto, guiada pela raiva e pela dor. Mas a lei, ao que tudo indicava, estivera a seu lado desde o princípio. O que eu faço agora? Perguntou. Espera. Seu marido provavelmente vai entrar com ação assim que sair da delegacia. Nós estaremos preparados. Enquanto isso, reúna tudo o que puder, fotos, mensagens, testemunhas. Depois da conversa, Elara decidiu sair um pouco de casa. Precisava comprar comida e respirar. Colocou boné e óculos escuros na esperança de passar despercebida. Não funcionou. No supermercado do bairro, a caixa, uma menina de cabelo rosa, choque, a reconheceu imediatamente. É você, exclamou com um sorriso enorme. A mulher das notícias, posso tirar uma selfie? Elara ficou sem reação. Ao redor, os clientes começaram a cochichar, a apontar olhar. Desculpa, eu estou com pressa, murmurou, pagando as compras e saindo às pressas. Ao chegar em casa, uma nova surpresa a esperava. Uma intimação da polícia. Ela era convocada a depor como testemunha em um caso de lesão à saúde. A denúncia havia sido apresentada pela mãe de Selene, que acusava Elara de causar de forma deliberada danos morais e físicos com consequências graves. Elara releu o documento várias vezes, incrédula. Estavam acusando-a de ter enviado as fotos a Selene, sabendo da gravidez, com o objetivo de provocar estresse e prejudicá-la. Absurdo. Ela sequer sabia da gravidez. Ligou imediatamente para o advogado, que recomendou calma e preparo. Eles não vão conseguir provar isso, garantiu. A senhora não sabia da gravidez e não podia prever esse desfecho. No máximo vão tentar responsabilizá-la por exposição indevida de informação pessoal. Mas, dadas as circunstâncias, a tendência é favorável à senhora. Na manhã seguinte, Elara foi à delegacia. No corredor encontrou uma senhora de rosto cansado que lhe pareceu vagamente familiar. A mulher a mediu com ódio. Está satisfeita? Sibilou entre os dentes. Minha filha está na UTI. Ela perdeu o bebê e talvez nunca mais possa ter filhos. E tudo por sua causa. Elara congelou. Era a mãe de Selene. A mulher parecia envelhecida pela dor. Eu não sabia que ela estava grávida, respondeu baixo. E eu nunca quis isso. Eu só queria que ela soubesse a verdade sobre meu marido. Seu marido, repetiu a mulher com uma risada amarga.
Aquele que você botou para fora e deixou sem nada, minha Selene amava ele. Eles iam ficar juntos. E o marido dela escapou de Elara. Ela também traiu ele. O rosto da mulher se contorceu. Que marido? Do que você está falando, Selene nunca foi casada. Elara ficou imóvel tentando processar. Se Selene não tinha marido, então quem era Dariel e quem era o homem com quem Kael brigara no hospital? O interrogatório durou 2 horas. O investigador, um homem cansado de meia-idade, repetiu as mesmas perguntas inúmeras vezes, tentando fazê-la se contradizer. Mas Elara manteve firme a mesma versão. Ela encontrou as fotos, enviou para Selene. Não sabia da gravidez. Não pretendia causar dano físico. A senhora entende que seus atos poderiam ter e tiveram consequências graves? Perguntou o policial ao fim. Eu entendo que meus atos foram uma reação emocional à traição, respondeu Elara. Mas eu não podia prever isso e não desejei isso. Só queria que a verdade viesse à tona. Quando saiu da delegacia, sentia-se espremida como um limão, mas o maior choque ainda estava por vir. O fórum fervilhava como uma colmeia sacudida. Jornalistas ocupavam as últimas fileiras do plenário, cochichando e tirando fotos às escondidas, apesar da proibição. A história de Elara e Kael já havia ultrapassado o divórcio comum havia muito tempo. Virara uma saga escandalosa acompanhada pela cidade inteira. Elara estava sentada ereta, com as mãos apoiadas no colo, evitando olhar para Selene posicionada do outro lado da sala. Pálida e emagrecida, com o olhar apagado, a antiga amante do marido já não parecia a mulher cheia de triunfo que ela vira nos braços de Kael. A sessão está aberta. Todos de pé, anunciou a secretária. A juíza entrou, uma mulher de meia-idade com semblante cansado e atento. Começou a análise da ação movida por Selene contra Elara, pedindo indenização por danos morais e físicos. O advogado de Selene, um homem corpulento de cabelo ralo penteado para trás, iniciou sua fala descrevendo em tom dramático o sofrimento da cliente. Em consequência dos atos deliberados da minha cliente, perdeu não apenas o filho, mas também a possibilidade de algum dia voltar a ser mãe. Laudos médicos confirmam que o estresse extremo provocado pelo recebimento anônimo de imagens íntimas levou a complicações obstétricas graves e posteriormente à necessidade de procedimento cirúrgico de emergência. Elara sentia o enjoo subir pela garganta. Ela nunca quisera aquilo. Nunca quisera um mal tão grande. Quisera apenas que Selene sentisse a mesma dor da traição. Seu advogado, Dr. Nivar, manteve a expressão serena. Quando chegou sua vez, levantou-se com calma. Excelência, minha cliente de fato enviou as fotografias à senhora Selene. No entanto, ela não tinha conhecimento da gravidez e não podia prever consequências dessa magnitude. Além disso, há razões consistentes para acreditar que a própria autora ocultou deliberadamente sua condição, inclusive do pai da criança. O plenário explodiu em murmúrios. Selene se levantou de repente com o rosto deformado de raiva. Isso é mentira. Eu não escondi nada. Kael sabia. A voz dela se partiu em grito e a juíza precisou exigir ordem. Se o senhor Kael sabia da gravidez, retrucou o advogado de Elara, porque declarou à polícia que só soube disso no hospital. Temos cópia desse depoimento. Selene olhou perdida para seu advogado, que começou a cochichar algo em seu ouvido. Elara observava a cena com uma estranha sensação de distanciamento, como se tudo aquilo fosse um filme ruim e não sua própria vida. Foi então que as portas do plenário se abriram. Uma mulher alta, loira, com a barriga já visivelmente arredondada, entrou com passos firmes. Elara a reconheceu imediatamente. Era a terceira mulher, aquela das fotos de Balneário Camboriú. Peço desculpas pelo atraso, Excelência, disse a recém-chegada. Meu nome é Ayla Larendt e gostaria de prestar testemunho neste caso. A juíza franziu o senho, claramente irritada com a quebra do protocolo, mas após breve conversa com a secretaria, autorizou o depoimento. Conheci Kael 3 meses atrás em Balneário Camboriú, começou Ayla pousando uma mão sobre a barriga. Ele se apresentou como homem solteiro. Disse que havia se separado recentemente. Passamos 3 dias juntos. Depois ele voltou para São Paulo, prometendo manter contato. 1 mês depois descobri que estava grávida. O silêncio caiu sobre a sala. Todos os olhares se prenderam à barriga dela. Selene baixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Quando contei a gravidez a ele, a princípio ele ficou feliz, continuou Ayla. Disse que sempre sonhou em ter um filho, mas depois descobri pelas notícias que ele não era divorciado, que tinha uma esposa e outra mulher também grávida.
As lágrimas vieram aos olhos de Elara. Kael sonhava em ter um filho. Durante 5 anos de casamento, ele insistira para adiar esse projeto, sempre pedindo mais tempo, mais carreira, mais estabilidade. Estou aqui para exigir o reconhecimento de paternidade e o pagamento de pensão, concluiu Ayla. E também para dizer a este tribunal que esse homem é um mentiroso patológico, manipulador e golpista. A juíza decretou um intervalo para que todos assimilassem a nova informação. No corredor, Elara deu de cara com Dariel, o mesmo homem que se apresentara como marido de Selene, o mesmo que enviara flores após o escândalo. Precisamos conversar, disse ele, conduzindo-a para um canto menos exposto. Eu tenho uma informação que pode mudar completamente o rumo desse processo. Foi ali que Elara descobriu a verdade. Dariel não era marido de Selene, era ex-noivo dela. Os dois haviam terminado 2 anos antes, justamente quando Selene começara a trabalhar na empresa de Kael. Eu sou agente da Polícia Federal lotado na divisão de crimes financeiros, explicou ele mostrando a credencial. Nos últimos 6 meses, estávamos monitorando seu marido e Selene. Temos indícios fortes de que os dois planejavam um desvio milionário de recursos da empresa. Elara o ouviu como se o chão estivesse desaparecendo sob os seus pés. Kael, golpista, ladrão, aquilo parecia impossível de encaixar na mente. Por que você está me contando isso? Perguntou quando ele terminou. Porque você também é vítima, respondeu Dariel. E porque eu tenho prova de que eles planejavam se livrar de você depois de conseguir acesso à herança. Herança. O pai de Elara morrera 6 meses, antes deixando a ela uma quantia considerável e uma participação em uma construtora. Kael vinha insistindo para que ela assinasse uma procuração lhe dando poderes de administração sobre esses bens. Mas Elara adiara o assunto várias vezes, guiada por uma inquietação que não sabia explicar. Eu tenho a gravação da conversa deles, disse Dariel, entregando um pendrive. Eles discutem a melhor maneira de se livrar de você depois de assumir o controle do patrimônio. Selene sugere até simular um acidente durante uma viagem. Um frio percorreu a espinha de Elara. Ela se lembrou da insistência recente de Kael para irem a Fernando de Noronha. Ele falava em mergulho, em passeios de barco, mesmo sabendo o quanto ela tinha medo do mar aberto. Por que vocês não prenderam os dois antes? Perguntou. Porque precisávamos de prova incontestável, respondeu Dariel. Estávamos quase chegando lá quando esse escândalo da sua vingança embaralhou tudo, mas de certa forma talvez tenha salvado a sua vida. Quando a sessão foi retomada, o advogado de Elara pediu a palavra e apresentou um novo testemunho. Dariel, agente da Polícia Federal. O plenário voltou a explodir em burburinho. Os jornalistas se agitaram farejando manchetes. Dariel entregou documentos e registros que apontavam que Kael e Selene planejavam desviar milhões da empresa. Mas o verdadeiro terremoto veio quando a gravação de áudio foi reproduzida em juízo. Tem que parecer acidente, dizia a voz de Kael, calma, quase burocrática. O seguro paga 5 milhões e a gente ainda fica com toda a herança que ela recebeu do pai. Dá para recomeçar em algum lugar da América do Sul. E se ela desconfiar? Perguntava Selene tensa. Não vai desconfiar. Ela confia cegamente em mim. Além disso, eu já estou colocando calmante no chá da noite. Ela anda esquecida, cansada. Ninguém vai suspeitar. Elara estremeceu. Nas últimas semanas, vivera com uma fadiga constante e lapsos de memória inexplicáveis. Culpara o estresse e o excesso de trabalho. Agora tudo ganhava um contorno sinistro. A juíza interrompeu a gravação e se dirigiu ao representante do Ministério Público presente no plenário. Após uma conversa rápida, foi determinada a prisão imediata de Kael e Selene por suspeita de tentativa de homicídio e fraude financeira em grande escala. Ao ouvir isso, Selene se levantou e tentou correr para a saída, mas foi impedida pelos oficiais. Ela gritava que não sabia de plano nenhum de assassinato, que Kael a tinha enganado e usado como usava todas as outras mulheres. Elara assistia a tudo com um vazio quase impossível de descrever. Tudo em que acreditara era mentira. O homem com quem dividira 5 anos da vida planejara matá-la por dinheiro. Depois do fim da audiência, Elara saiu do fórum ao lado de Dariel. Os jornalistas avançaram sobre os dois com perguntas e câmeras, mas ele a protegeu com frieza profissional, abrindo caminho até o carro. O que vai acontecer com o apartamento? Perguntou ela quando finalmente se afastaram. Eu descobri que Kael o havia dado como garantia num empréstimo para um suposto projeto com Selene. Não se preocupe, respondeu Dariel. O empréstimo foi obtido por fraude.
O banco vai anulá-lo assim que a investigação avançar. O apartamento fica com você. Eles pararam em um café discreto. Elara estava exausta, mas estranhamente calma. Pela primeira vez em muito tempo conseguia respirar fundo, sem sentir um peso esmagador no peito. Sabe, disse ela quando se sentaram, eu amava ele. De verdade. Mesmo depois de vê-lo com Selene, uma parte de mim ainda queria acreditar que era um mal-entendido que ele fosse voltar atrás. Pessoas como Kael não são capazes de amar de verdade, respondeu Dariel. Para elas, os outros são ferramentas. Você não tem culpa por ter acreditado. A culpa é dele por ter abusado da sua confiança. Elara olhou pela janela. As pessoas passavam na calçada, cada uma presa à própria história, às alegrias e às dores. Ela se sentia diferente, como se houvesse largado um fardo enorme que carregava sem perceber. O que você vai fazer agora? Perguntou Dariel. Elara pensou por um instante. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não estava mais desenhado pelos planos de Kael, pela carreira dele, pelas decisões dele. Não sei, admitiu com sinceridade. Talvez eu abra o meu próprio negócio. Eu sou arquiteta. Sempre sonhei em ter meu próprio estúdio de design. Kael dizia que isso não era sério. Ela fez uma pausa e, pela primeira vez em muitos meses, sorriu sem esforço. Talvez tenha chegado a hora de levar a sério a minha própria vida.